Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Sou Tiago Rosas e com muita alegria venho ministrar ao coração de vocês sobre um dos principais temas distintivos do movimento e da teologia pentecostal no mundo, a doutrina do batismo no Espírito Santo. Peço a você que faça-se acompanhar de sua Bíblia durante a nossa exposição, porque estaremos fazendo menção de textos bíblicos para fundamentar a nossa exposição deste tão importante assunto. Faremos exposição de slides para tentarmos ser objetivos em nossa exposição, e você vai acompanhar aqui os textos em nossos slides, mas depois você poderá ter acesso a esse arquivo de slides para uma melhor consulta, mais atenta, mais detalhada, dentro desse assunto que aqui estaremos abordando. Então acompanhe comigo a exposição do assunto, o batismo no Espírito Santo. E eu peço a Deus que esta aula de hoje seja rica, instrutiva e abençoadora para a sua vida e que você possa, ao final desse estudo, não apenas estar melhor instruído sobre a doutrina e a experiência do batismo no Espírito Santo, mas realmente encorajado a buscar o seu Pentecostes pessoal, como dizia Samuel Chadwick, buscar o seu próprio Pentecoste. E se já o recebeu, poder demonstrá-lo cotidianamente através de uma adoração mais fervorosa e de um serviço mais dedicado na obra do Senhor. E já vou fazer então agora a projeção dos slides que estaremos utilizando, e você aí de casa vai nos acompanhando e se aprofundando neste assunto conosco. Está aí o tema, o batismo no Espírito Santo, ministrante eu, Tiago Rosas. O nosso texto de abertura é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. O registro é do evangelista Lucas, mas as palavras aí são de nosso Senhor Jesus, antes de retornar ao Pai. Ele dizia assim aos seus discípulos naquele período entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Porque, na verdade, João, que é o Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Nós temos 3 objetivos para esta nossa lição, para esse nosso estudo. São eles. Primeiro, definir o que é o batismo com ou no Espírito Santo, segundo a perspectiva pentecostal. Explicar a evidência e o propósito, ou os propósitos do batismo. E, por último, analisar as perspectivas lucana e paulina sobre o batismo no Espírito Santo. Peço a sua atenção, caro irmão, cara irmã, cara moça, caro rapaz, para que, de tudo aquilo que nós falarmos, expormos aqui em nosso material, você possa reter o maior conteúdo possível, o maior volume de informação possível e o maior aprendizado possível. Vamos começar entendendo o que é essa experiência do batismo com ou no Espírito Santo. Inclusive, vamos mais adiante dizer qual é a melhor expressão que resume essa experiência de poder. Batismo com ou batismo no Espírito Santo. Chegaremos lá. Primeiro, vamos conferir o que a Bíblia diz, para então resumirmos o conceito do batismo no Espírito Santo. Então, à luz das passagens bíblicas, nós vamos finalmente apresentar o conceito. Nós vamos partir do texto bíblico para o conceito, e não do conceito para o texto bíblico. Nós temos passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que fazem referência a essa experiência maravilhosa de poder no Espírito Santo, quer seja como um anseio, uma promessa e uma esperança, quer seja como a própria experiência cumprida, vivida e estendida ao povo de Deus. Observe que, começando pelo Antigo Testamento, fazendo referência a Números 11 e 29, eu digo que o batismo no Espírito Santo era um antigo anseio. Esse texto de Números 11 e 29 leva-nos àquele episódio muito conhecido, em que Moisés, na companhia de aproximadamente 70 anciãos de Israel, o Espírito de Deus foi repartido dele, conforme o próprio Deus lhe havia prometido que faria, foi repartido dele com outros 70 líderes, que dividiriam com Moisés o fardo, o encargo de liderar tão grande multidão que só de homens adultos chegava a 600 mil, incluindo mulheres e crianças. Facilmente esse número passaria de 2 milhões, a multidão de hebreus peregrinos no deserto rumo à terra prometida. Então Deus retira do espírito que está sobre Moisés e reparte sobre aqueles outros 70 experientes homens que agora assumiriam a liderança. E a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor veio sobre eles, o Espírito que até então estava apenas sobre Moisés, e é o Espírito Santo, vem sobre aqueles 70 homens, eles profetizam. Mas o texto bíblico diz para nós que 2 deles, de nome Eldade e Medade, haviam ficado em suas respectivas tendas,
apesar de constarem na lista de Moisés dos 70 anciãos que dividiriam com ele a liderança. Mas apesar de eles terem ficado em suas respectivas tendas, o Espírito de Deus não fez caso disso. Foi até onde eles estavam, onipresente, como o Espírito de Deus é, e os encheu também. E impulsionados pelo Espírito Santo, movidos por este poder do Espírito Santo, eles profetizaram. O que é o conteúdo dessa profecia, nós não sabemos e também não nos interessa. O fato é que eles falaram, verbalizaram palavras, seja em prosa, seja em poesia, seja em forma de música ou não, não importa, eles profetizaram, eles falaram palavras impulsionados pelo Espírito de Deus. Josué, jovem auxiliar de Moisés, sabendo desses dois anciãos profetizando em sua tenda, ao invés de estarem na tenda central, a tenda de encontro onde Moisés exercia o seu ofício de líder, Josué diz a Moisés: meu senhor, proíbe esses dois que não vieram e estão lá profetizando em suas casas. Moisés então responde a Josué: você está com ciúmes de mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor profetizasse. Quem dera o Espírito do Senhor viesse sobre todo o seu povo. Deixe-me ler esse texto de Números 11, 29, como está na versão NVI, porque aqui nós temos uma das primeiras, se não a primeira, expectativa entre o povo de Deus do derramamento do Espírito Santo. Números 11, 29. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Por isso eu coloco aí no meu slide um antigo anseio. Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo, portanto, um século, ou melhor, 1 milênio e meio antes de Cristo, nós já temos a expectativa do derramamento do Espírito Santo, que depois vai se confirmar como uma promessa de Deus. E aí também está no slide, uma promessa antiga. Em Joel, que viveu 800 anos antes de Cristo, portanto, aproximadamente 700 anos depois de Moisés, nós temos agora o próprio Deus, através do seu profeta, o profeta Joel, prometendo: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne ali, evidentemente, é gente de todas as nações que crerão no Filho de Deus, o Messias, a saber, Jesus Cristo. E aí o Senhor diz: filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então nós temos agora não apenas mais uma expectativa do povo de Deus, nós temos uma promessa do Deus do povo. Uma promessa muito clara de que Deus haveria de, no futuro, derramar. Pastor Antônio Gilberto, em saudosa memória, diz: não é gotejar. Não estamos falando de irrigação. Estamos falando de uma chuva torrencial do Espírito Santo que traria, de forma popularizada, a experiência de poder no Espírito a todo o povo do Senhor, correspondendo assim com o anseio antigo de Moisés. Mas também no livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 15, nós temos uma esperança. Aquilo que era uma expectativa nos dias de Moisés, ainda sem uma promessa de Deus, agora nos dias de Isaías, que viveu cerca de 100 anos depois do profeta Joel, já não é mais uma expectativa ou um desejo, se torna uma esperança, porque agora tem um fundamento, agora tem uma promessa que foi feita através de Joel. Então Isaías vem e diz: até que do alto seja derramado sobre nós o Espírito Santo. E aí ele usa uma metáfora falando do Espírito Santo como uma chuva ou como um grande rio que vai levar água ao deserto e fazê-lo florescer. É o que, de fato, o Espírito Santo faz quando vem sobre um povo, quando vem sobre uma comunidade. Ele traz vida, ele traz vitalidade e ele traz produção de muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Então, observe, dentre várias outras referências, creio estas nos bastam no Antigo Testamento. Um antigo anseio, mas ainda sem uma promessa. A promessa pontualmente feita e a esperança que se segue baseada nessa promessa do derramamento do alto do Espírito Santo. Dentro desta promessa que Deus faz de forma muito clara, nós temos agora no Novo Testamento a renovação da promessa, o cumprimento da promessa e a extensão, a amplitude, a largura desta promessa. Se formos lá para o Evangelho de Lucas, você está vendo aí as referências na tela, Lucas capítulo 3, versículo 16, nós temos as palavras de João Batista, precursor de Cristo, que dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, por meio do precursor de Cristo, que inclusive foi também profetizado por Isaías, né, porque João Batista, ele é um personagem neotestamentário profetizado por Isaías no Antigo Testamento. O precursor de Jesus já vem declarando que ele está batizando com água, mas há um batismo superior. Há um batismo espiritual que Jesus Cristo vai trazer e ele mesmo vai efetuar sobre o povo de Deus. Esse batismo proferido por João, lá nos termos agora de Jesus, em Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém, eu vos envio a promessa do Pai. Que promessa do Pai é essa? É justamente a promessa feita em Joel.
É a esperança de Isaías, até que do alto seja sobre nós derramado o Espírito. Por isso que Jesus vai dizer, ficai em Jerusalém até que do alto. A expressão, inclusive, é a mesma que Isaías usa. Até que do alto sejais revestidos de poder. Aí vem para Atos 1:5, texto da nossa abertura nesse estudo, onde Jesus diz aos seus discípulos, 10 dias antes da promessa se cumprir. Jesus diz, vocês receberão o Espírito Santo. Vocês serão batizados, não muito depois desses dias. João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Então observe que, não manobrando, não manipulando, mas apenas ligando as peças deste grande quebra-cabeça, nós concluímos que o batismo no Espírito Santo de que João Batista fala, a promessa do Pai, da qual Jesus também fala, e o poder do Espírito Santo que há de ser derramado, que Jesus também prenuncia, são diferentes referências à mesma promessa do Antigo Testamento, a saber, a promessa do derramamento do Espírito Santo, que, nos termos do Novo Testamento, é o batismo no Espírito Santo. E aí, então, chegamos ao cumprimento dessa promessa, que, claro, farei questão de ler, porque é texto fundamental para esse nosso estudo. O cumprimento do derramamento do Espírito, o cumprimento do anseio de Moisés, o cumprimento da promessa do Pai, o cumprimento da antiga esperança dos crentes. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. No dia de Pentecostes, que era o dia em que os judeus celebravam a festa da colheita, a colheita dos primeiros frutos na agricultura de Israel, e também nesse tempo final do primeiro século, alguns comentaristas dizem que já no primeiro século, início do segundo século, era celebrado também, na festa de Pentecostes judaica, a entrega da lei de Deus no Monte Sinai a Moisés. Bem, o fato é que, neste dia de Pentecostes, o dia da colheita, o dia da entrega, da apresentação dos primeiros frutos a Deus, o Espírito Santo é derramado por Deus o Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho, sobre aqueles aproximados 120 irmãos, de que o capítulo 1 fez referência, onde eles estavam exatamente, teólogos discutem se era no templo em Jerusalém, se era em um cenáculo, em uma sala de reuniões, que o primeiro capítulo também faz menção, isso é de menor relevância, o fato é que estavam reunidos no mesmo lugar. E 3 milagres aqui acontecem. Primeiro, um milagre auditivo, porque se diz que ouviu-se um som como de um vento poderosíssimo. É o Espírito Santo vindo com poder. Segundo milagre é o milagre visual, porque diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um daqueles irmãos. Há teólogos muito abalizados na exegese bíblica que dizem para nós que estamos diante de uma teofania, uma manifestação visível do Espírito Santo, como que se em meio a uma grande bola de fogo, não exatamente bola, porque o texto não menciona bola, mas como que se em meio a uma manifestação de uma grande chama de fogo, essa grande chama de fogo, de repente, ela se reparte. E aonde quer que cada labareda pouse sobre a cabeça dos irmãos, esses irmãos agora manifestam um terceiro milagre, que é o milagre vocálico. Eles passam a falar em línguas que eles não tinham estudado, não tinham aprendido, não tinham decorado. Então nós temos o som, nós temos o fogo e nós temos as palavras pronunciadas sob impulso do Espírito Santo em adoração a Deus, porque o texto segue dizendo que eles estavam glorificando a Deus em outras línguas. Então aqui, em Atos, capítulo 2, texto esse que é crucial para nós pentecostais, para o movimento pentecostal, para a teologia pentecostal, é um verdadeiro divisor de águas da nossa teologia. Aqui nós temos, então, não só a fundação da igreja, mas temos também a inauguração da igreja debaixo do poder maravilhoso do Espírito Santo, a experiência inaugural do batismo no Espírito Santo aqui está se cumprindo, que foi o que Jesus disse em Atos 1:5. Vocês serão batizados não muito depois desses dias. E, de fato, 10 dias depois que Jesus sobe aos céus, os discípulos recebem o cumprimento da antiga promessa do Pai, a saber, que do alto desceria sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem definitivamente para ficar com o povo de Deus, como vigário de Cristo, substituto ideal de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele vem com poder extraordinário manifesto aqui, nesse episódio, de forma auditiva, o som poderoso, de forma visual, as labaredas de fogo repartindo-se sobre a cabeça dos irmãos, e por um milagre vocálico, a saber, o dom de línguas que aqui está sendo distribuído entre os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vimos o antigo anseio, vimos a antiga promessa,
vimos a antiga esperança, vimos a renovação dessa promessa por meio de Cristo e de João Batista, vimos agora, no texto que ora lemos, o cumprimento da promessa, mas há também uma extensão da promessa, porque nesse mesmo capítulo 2 de Atos, lá no finalzinho já da pregação de Pedro, aquela pregação poderosa que rendeu um saldo positivo de 3.000 almas agregadas, convertidas ao evangelho de nosso Senhor, Pedro vai dizer, pois a promessa, que promessa? É a promessa do derramamento do Espírito Santo, com dons espirituais. Essa promessa é para os seus filhos, isso é, descendentes dos judeus, para os que estão longe, longe não só no espaço geográfico, mas também no tempo, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, fica claro que não é uma promessa apenas para os judeus, é uma promessa para todos em toda a terra que crerem em Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Porque, de fato e de verdade, o próprio Deus disse em Joel, sobre toda a carne, ou, como vai dizer o texto hebraico, literalmente, sobre todas as gentes, sobre todos os povos que, evidentemente, crerem em Cristo Jesus, porque, como eu vou dizer adiante, essa é uma promessa para os que creem em Cristo. Aqui está nesse próximo slide. Dos textos bíblicos conferidos no slide anterior, conclui-se que o batismo no Espírito Santo envolve a Trindade, não deixa de ser um batismo trinitariano, assim como o batismo em águas, que é celebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo também é trinitariano, porque é uma promessa do Pai, efetuada pelo Filho, que é o batizador, que nos imerge, que nos afunda, que nos mergulha espiritualmente em uma experiência de poder do Espírito Santo. É um batismo para os que creem em Cristo em todo o mundo, de todas as etnias, faixas etárias e classes sociais. Só não se pode conceber não crentes batizados no Espírito Santo, não crentes falando em línguas, não. Aí não se concebe. Pode ter quaisquer outras razões, mas não é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é para pessoas convertidas, que já receberam a Cristo em seus corações, que já passaram pela Páscoa, pela paixão de Cristo, que já passaram pelo Calvário, né? Até porque Pentecostes é uma festa que era celebrada 50 dias, ou no 50º dia após a Páscoa. Então, primeiro Páscoa, que remete à cruz, ao sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente depois da Páscoa é que vem Pentecostes, que para nós cristãos ganhou um novo significado, que não apenas os significados dos judeus, a colheita dos primeiros frutos, a entrega da lei mosaica, não. Para nós cristãos, o Pentecostes ganhou o significado de derramamento do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, experiência de poder em Deus. Essa experiência de poder, esse Pentecoste, é só para quem já passou pela Páscoa, é só para quem provou do sacrifício do Filho de Deus. Mas ainda também conclui-se que essa experiência de poder, ela é marcada por uma efusão de poder. O batismo do Espírito Santo é uma efusão, isto é, um derramamento maravilhoso, transbordante de poder capacitador para o testemunho cristão. Atos 1:8, Jesus diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e como consequência disso, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, é um batismo de poder que visa capacitar o crente para testemunhar de Cristo com intrepidez, com ousadia ao mundo inteiro. E é sinalizado física e externamente pela elocução, isto é, pela fala inspirada pelo Espírito, a saber, falar em línguas. Nós pentecostais, e isso é crucial para nós pentecostais, embora já não seja uma crença sustentada em todo mundo, por todos os pentecostais, há muitos pentecostais que já abriram mão, já negociaram, já renunciaram a esta convicção das línguas como um sinal normativo da experiência do batismo do Espírito Santo. Há, inclusive, teólogos pentecostais muito queridos, muito abalizados, que já não mais sustentam esta doutrina, como, por exemplo, o doutor Gordon Fee, que, inclusive, vamos fazer menção dele adiante, é um grande exegeta, teólogo pentecostal assembleano norte-americano, mas ele discorda, né? Ele meio que trai a tradição pentecostal, a teologia e a doutrina pentecostal clássica, que crê peremptoriamente nesta evidência física, externa, que marca de forma objetiva, clara e inconfundível a experiência do batismo do Espírito Santo. Mas, pelo menos em território brasileiro, de forma majoritária, os pentecostais, Igreja Assembleia de Deus, que responde pelo maior número, por exemplo, de membros pentecostais no Brasil, assim tem crido, assim tem ensinado, e cremos ter fundamentação bíblica para isso, desenvolveremos um pouco mais adiante. Mas aí, então, desses textos do Antigo e do Novo Testamento que acabamos de fazer menção, nós trazemos esses 4 pontos. O batismo do Espírito Santo é trinitariano, o batismo do Espírito Santo é para os que já creram em Cristo, o batismo do Espírito Santo é uma infusão de poder capacitador para o testemunho, e o batismo do Espírito Santo é demarcado física inicialmente pela evidência das línguas. Nós trazemos uma analogia, uma comparação de realidades que ajuda a entender melhor o que é
o batismo no Espírito Santo. Todo batismo ele precisa ter pelo menos esses 3 elementos. Vamos tomar uma analogia do batismo em águas. É o próprio João quem faz essa analogia, né? Eu vos batizo em águas, mas vem um que é superior a mim, vos batizará no Espírito Santo em fogo. Então, biblicamente, nós vemos essa analogia já sustentada. No batismo em águas, nós temos o batizador, o batizando, e o recipiente, ou o lugar onde o batizador, que é o ministro, vai mergulhar o batizando, que é o crente que vai lá descer as águas batismais. Da mesma forma, o batismo no Espírito Santo tem esses 3 elementos. Quem é o batizador? É Jesus. Porque João Batista disse, ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo. Então Jesus é esse ministro de Deus em nosso favor, esse servo de Deus em nosso favor, que nos mergulha, que mergulha o crente. O crente é o batizando, é o que vai descer as águas batismais. E o Espírito Santo é esse recipiente espiritual. Esse rio de águas vivas, aliás, é o próprio Cristo quem assim se refere ao Espírito Santo, como rios de águas vivas. Jesus, batizador, o crente batizando, e o Espírito Santo, as águas espirituais em que somos mergulhados para uma experiência de poder, de fervor, de entusiasmo extraordinário com Deus. Partindo dessa analogia, chama a sua atenção, caro irmão e irmã, é preferível dizer, portanto, batismo no Espírito Santo, ao invés de batismo com o Espírito Santo. Embora já estejamos bastante acostumados, algumas traduções, especialmente a tradução de Almeida Corrigida, tem nos ensinado a falar assim, né? Batismo com o Espírito Santo, mas é preferível dizer batismo no Espírito Santo. Ainda que, evidentemente, lá a preposição grega em possa ser traduzida por com, no, em, pelo, mas seguindo a analogia do batismo em águas, é preferível dizer batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque também dizemos batismo em águas, ou batismo nas águas. Nós não dizemos batismo com águas. Né? Eu fui batizado com águas, amanhã é dia de batismo com águas. Não, é batismo nas águas, porque é mergulhar alguém em algo, e não com algo. A menos que a gente pratique o batismo por aspersão, né? Que é o batismo com águas. Mas como cremos que esse é o modelo tradicional, bíblico e cristão do batismo, o batismo por imersão, e cremos que ele, de fato, ilustra melhor a experiência do batismo no Espírito Santo, que é uma total submersão do crente no Espírito Santo, então é preferível dizer, eu assim tenho dito, e também exorto vocês a falarem assim daqui para frente, batismo no Espírito Santo, porque Jesus mergulhando o crente nas águas espirituais de poder, que é o Espírito de Deus. Chegamos então agora aos propósitos do batismo. Novamente fazendo menção do texto de Atos 1:8, agora seguindo a tradução da Nova Almeida atualizada. Jesus diz, vocês receberão poder. Inclusive, eu coloco aí uma notinha de rodapé, que o termo poder é uma tradução melhor ao invés de virtude, como algumas traduções colocam. A Almeida, a Revista Corrigida, coloca virtude. Mas virtude, a gente quando fala virtude, fulano tem muita virtude, fulano é uma pessoa virtuosa, geralmente remete a caráter. Tem até uma palavra no texto grego que é melhor traduzida por virtude, que é a palavra areté, que diz respeito à qualidade moral, à excelência moral. Mas não é o que Jesus está prometendo aqui. O que Jesus está prometendo em Atos 1:8 é o dunamis, que é o poder capacitador, essa força motora do Espírito Santo, essa força que nos põe em movimento. É um grande motor cheio de engrenagens espirituais que Jesus promete repartir com a igreja por meio do derramado do Espírito Santo. Portanto, é preferível a tradução, vocês receberão poder, ao invés de receberão virtude. Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o primeiro propósito desse batismo é empoderamento espiritual. Eu sei que esse termo empoderamento tem sido muito desgastado no Brasil, especialmente aí pelos movimentos de esquerda, que sequestraram o verbo empoderar, mas, biblicamente falando, o verdadeiro empoderamento de um jovem, de uma moça, de um rapaz, não é aquele que a ideologia política, o ativismo lhe pode conferir. O verdadeiro empoderamento é aquele que o Espírito Santo traz sobre o crente em Jesus, capacitando extraordinariamente para uma obra a que Deus o tem chamado. Então, antes de tudo, o grande propósito do batismo no Espírito Santo é conferir poder sobrenatural ao crente. Segundo, capacitação para o celere, isso é, o dedicado, o diligente, o apressado e destemido serviço cristão global, mundial. Porque Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, esse empoderamento espiritual, ele vem para capacitar o crente, para que de forma célere, isso aqui é um ponto interessante de observar, o batismo do Espírito Santo nos ajuda a acelerar os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque sem este fogo que arde, sem essa experiência de poder que nos põe em movimento, o crente, ele pode até servir, mas ele servirá muito menos dedicadamente,
muito menos aceleradamente, com muito menos eletricidade, com muito menos energia do que ele pode fazer com este poder. Inclusive, é uma pergunta que de vez em quando os irmãos fazem, né, especialmente os mais jovens. Olha, o evangelista Billy Graham, ou o pregador fulano de tal, olha, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, foram grandes pregadores e não foram batizados no Espírito Santo com evidência do falar em línguas. Por que é que nós precisamos, então, desse batismo para evangelizar, testemunhar, cumprir a obra de Deus, se tantos outros que vieram antes de nós e outros tantos que estão aí servindo a Deus não têm esse batismo? É verdade. Muitos vultos da história do cristianismo serviram dedicadamente a Deus, inclusive terminaram suas vidas como mártires, a despeito de não terem recebido a experiência do batismo do Espírito Santo com evidência das línguas. Entretanto, leia também a história, use o retrovisor da história e observe que onde quer que a experiência do batismo do Espírito Santo com línguas foi crido, buscado e experimentado, viu-se ali uma multiplicação, uma aplicação, uma dedicação muito mais intensa e muito mais frutífera do que onde essa experiência não foi crida, não foi desejada e não foi vivida. O movimento pentecostal está aí para nos provar. É o movimento pentecostal moderno, início do século XX para cá. Está aí para nos provar. Essa experiência do batismo do Espírito Santo, ela populariza o poder do Espírito Santo. Deixa de ficar centralizado num Billy Graham, deixa de ficar centralizado num D.L. Moody, deixa de ficar centralizado num Charles Spurgeon, num Jonathan Edwards, e agora passa a envolver toda a comunidade, toda a igreja. Crianças batizadas servindo fervorosamente a Deus, adolescentes jovens batizados servindo fervorosamente a Deus, pessoas da terceira idade que pensavam que já não tinham mais o que fazer, não tinham mais frutos a produzir, batizados no Espírito Santo, servindo fervorosamente a Deus. As grandes missões mundiais hoje, a maior parte delas, é desenvolvida e é levada adiante por missões pentecostais, por igrejas pentecostais, por missionários pentecostais. Aliás, nos últimos 100 anos, nós experimentamos um avivamento das missões mundiais de forma extraordinária, tal qual nunca antes registrado na história da igreja. O movimento pentecostal tem massificado e acelerado os programas de evangelização. Os pentecostais estão nas ruas, cultos ao ar livre, cruzadas evangelísticas, hospitais, presídios, portas de escolas, congregação em cada bairro. Observe, compare. As igrejas tradicionais históricas, as quais amamos, são nossos irmãos em Cristo, mas não crendo na experiência do poder do Espírito Santo, fica tudo lá muito centralizado na figura do bispo, na figura do reverendo, na figura do pastor, do teólogo, do seminarista. Mas as igrejas pentecostais, por crerem nessa experiência popularizada, filhos e filhas profetizarão, jovens, velhos, todos se envolvendo a partir do derramamento do poder, você vê uma dedicação muito maior, um fervor muito maior e um aceleramento dos programas de evangelização urbana e transcultural. É por isso que você encontra uma igreja pentecostal, seja a Assembleia de Deus ou qualquer outra, você não tem dificuldade. Aí na sua cidade você prova disso, você que me assiste aí, você não me deixa mentir. Você encontra em qualquer bairro da sua cidade uma igreja pentecostal. Pode não encontrar uma tradicional. Amamos nossos irmãos batistas, amamos nossos irmãos presbiterianos, amamos nossos irmãos metodistas, amamos. Mas pode ser que você não encontre uma igreja dessas em sua cidade, no bairro onde você mora, mas eu duvido que cruzando 2 ou 3 ruas do seu bairro, você já não dedicara com uma igreja pentecostal. Isso mostra que a crença, a busca e a experiência do batismo do Espírito Santo, sim, coopera para o cumprimento célere, destemido e fervoroso da missão que Cristo delegou à igreja, a saber, a missão de evangelizar o mundo. Já imaginou quantas almas teriam morrido no pecado? Na ignorância, nas trevas? Se não fossem os pentecostais chegando, onde essas almas estão? Aos bairros, às cidades, aos morros, às favelas, aos guetos, aos presídios, aos hospitais, onde essas almas estão? Então, a vontade de Deus não é usar um Billy Graham sem o batismo do Espírito Santo. Não é usar um Jonathan Edwards sem o batismo do Espírito Santo. A vontade de Deus é usar você com o batismo do Espírito Santo, ainda que você não chegue a ter a projeção midiática que o Billy Graham teve. Mas a vontade de Deus não é um Billy Graham fazendo a missão da igreja. A vontade de Deus é a igreja, toda ela, empoderada no Espírito, fazendo a missão que Cristo lhe delegou. Então, jamais diminua o valor e jamais descarte a necessidade do batismo do Espírito Santo. E terceiro, essa experiência de poder, ela confere mais ampla participação nos dons espirituais. Eu não subordino, embora existam teólogos abalizados, inclusive brasileiros, que dizem que o batismo do Espírito Santo é a porta de entrada para os dons espirituais. Que dizem que só pode ter dons espirituais aqueles que foram batizados. Eu não concordo, eu não defendo e não julgo que essa tese possa ser biblicamente sustentada, até porque no Antigo Testamento, quando ainda a experiência do batismo do Espírito Santo era só um anseio, uma promessa e uma esperança, nós temos dons espirituais em operação no Antigo Testamento. Por acaso não foi Moisés dotado com dom de operação de maravilhas e com dom da profecia? Por acaso não foram Elias e Eliseu dotados com dons de profecia e também de operação de maravilhas? Por acaso todos os profetas do Antigo Testamento não tinham o dom da profecia?
Então, é inequívoco que os dons precedem a experiência do batismo do Espírito Santo. Os próprios discípulos de Cristo, antes mesmo de Pentecoste, os evangelhos testemunham sobre isso, eles já estavam curando em nome de Jesus. Já estavam operando sinais e maravilhas em nome de Cristo Jesus. De modo que a experiência do batismo não é a condição sine qua non, ou seja, a condição sem a qual ninguém pode exercer dons espirituais. De modo algum, porque se assim fizermos, então estamos admitindo que qualquer pessoa na história da igreja passada e atual que não tenha sido batizada no Espírito Santo também não tem nenhum dom. E, desculpe a franqueza, chega a ser ridícula tal afirmação. Você dizer que uma pessoa que não tem batismo no Espírito Santo não tem qualquer dom espiritual, chega a ser algo ridículo, senão ofensivo até. Então, os dons do Espírito Santo não necessariamente estão atrelados, condicionados ao batismo. Entretanto, é inegável que, onde o batismo do Espírito Santo é realidade, há também uma intensificação da experiência com dons espirituais. Isso é verdade. Onde o batismo de poder vem, há uma abundância dos dons, onde outrora eles existiam, mas de forma escassa. Por quê? Porque a promessa de Deus já dizia: velhos sonharão, jovens terão visões, filhos e filhas, servos e servas profetizarão. Então está claro que experiências extraordinárias, milagres e dons espirituais se intensificam, porque a promessa do Pai não era trazer isso de forma inaugural, não era, olha, com o derramamento do meu espírito passarão a existir sonhos, visões e profecia como se antes não existisse. Já existia. Por isso que eu digo, os dons precedem o batismo, mas a promessa do Pai é popularizar essas experiências. É derramar de forma abundante sobre o seu povo essa experiência. Visto que no Antigo Testamento não estava popularizado o Espírito Santo, não estava sobre todos o Espírito Santo. Nem todos de Israel, nem todos os crentes tinham dons espirituais. Mas agora a promessa é massificar, é popularizar, é derramar de forma transbordante sobre a igreja. Então aí estão 3 propósitos do batismo do Espírito Santo. Enfatizando um pouco mais a questão da evidência, deve-se dizer que é pressuposto teológico pentecostal. Cremos que o livro de Atos não é apenas histórico. E não somos nós apenas pentecostais. Há balizados teólogos não pentecostais, como I. Howard Marshall, vou citar um livro dele ao final desse nosso estudo, dentre outros, que já têm defendido há décadas que o livro de Atos não é apenas histórico, é também didático. Porque uma crítica que costumeiramente nos fazem é: não se pode fazer doutrina em Atos. Bem, os pedobatistas, para batizarem crianças, usam Atos. Os irmãos que usam por exemplo, o governo da igreja congregacional ou presbiteriano usam Atos dos Apóstolos para fundamentar esse tipo de governo da igreja. Por que nós pentecostais não podemos usar Atos para fundamentar a doutrina do batismo do Espírito Santo com a evidência das línguas? Atos tem sido utilizado para respaldar muita coisa. Por que não também para respaldar? Claro, fazendo-se a leitura e a interpretação corretamente. Estou dizendo isso só para mostrar a vocês que o caráter didático de Atos é entendido pela igreja de forma geral. Lucas, autor desse livro, ensina doutrina e teologia a partir de seu estilo próprio de contar a história da igreja e a participação da igreja no Espírito Santo. Então, ele é um teólogo. Ele ensina a partir da contação de história. Os fatos por ele contados, os fatos selecionados, a organização que ele dá a esses eventos e as conclusões óbvias que se podem extrair desses eventos selecionados e narrados, levam-nos a fazer conclusões acerca do batismo do Espírito Santo, como essa do Robert Menzies, que é um dos maiores nomes da teologia pentecostal no mundo hoje. Robert Menzies, em livro que escreveu e publicado em português pela CPAD, ele diz que a história da igreja em Atos é a nossa história. Ali nós temos um modelo, ali nós temos um paradigma, ali nós temos um padrão que espera-se continue sendo repetido na igreja em todas as eras e em todos os lugares. Atos oferece, por isso disse, esse é um pressuposto teológico pentecostal. Atos oferece um modelo a ser crido, desejado e vivido. Observe que não só foi Atos 2, do qual fiz a leitura. Atos 2 mostra que os discípulos falaram em línguas. Atos 10, Pedro, lá em Cesareia, na casa de Cornélio, diz que eles também falaram em línguas quando o Espírito veio sobre eles. E Atos 19, Paulo, com aproximadamente 12 discípulos em Éfeso, impondo as mãos sobre eles, a Bíblia diz que também falaram em línguas. Ora, será que esses recortes de Lucas, Atos 2, 10 e 19, será que esses recortes, em um efeito cumulativo, já não sugerem para nós que há uma evidência para a experiência do batismo do Espírito Santo? Quem é batizado nas águas sabe que foi batizado nas águas. Sabe que mergulhou das águas. Não acha, não pensa, não especula, sabe, tem certeza. Será que, por analogia, o batismo do Espírito Santo também não demanda de nós essa certeza objetiva e não meramente abstrata, que fique a subjetividade de cada um? Não, eu acho que fui batizado. Por quê? Porque tremi.
Eu acho que fui batizado. Por quê? Não porque preguei poderosamente e 15 pessoas foram salvas. Não, eu acho que fui batizado porque orei por fulano, pedi a Deus que curasse e Deus curou. Não, eu acho que fui batizado porque em casa, orando de madrugada, eu chorei muito a noite toda e me tremi. Essas coisas, biblicamente falando, não são reincidentes, não são sinalizadores, não são marcadores da experiência no batismo do Espírito Santo. O marcador objetivo, claro, inequívoco, nas palavras do próprio Pedro, lá em Atos, quando fazendo menção da experiência do derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, Paulo diz: eles, como nós, receberam o Espírito Santo. Ou seja, Pedro discerne clara e objetivamente que o Espírito Santo foi derramado sobre a casa de Cornélio a partir do sinal que ele viu, sendo ali manifesto, o sinal vocálico, o sinal das línguas, que foi o mesmo sinal que Pedro e a igreja em Jerusalém experimentou no dia de Pentecostes. Então, nós cremos que este é o modelo batismo evidenciado pelas línguas. Muitos livros já foram e continuam sendo escritos em defesa desta nossa convicção e desse pressuposto teológico pentecostal que é bíblico. Agora, eu tenho que fazer uma ressalva. As línguas são evidência comprobatória de que o batismo aconteceu. Assim como quem foi batizado nas águas sabe que foi, batizado no Espírito Santo também sabe que foi. Não pensa, nem acha ou desconfia. Sabe. Quem foi batizado nas águas sabe que foi, e quem foi batizado no Espírito Santo sabe que foi. As línguas, sejam idiomas humanos ou celestiais, não vou entrar nessa discussão, são línguas não aprendidas naturalmente. Isso é que é o fato. Ninguém estudou para falar. Ninguém foi lá num quartinho secreto com o pastor da igreja para aprender a falar. Ninguém fez curso de línguas, como inclusive alguns teólogos tradicionais dizem que não, essas línguas são línguas para pregar a outras pessoas em outros idiomas. Paulo, quando diz eu falo mais línguas que todos vós, é porque ele estudou, é porque ele aprendeu. Deus deu a ele capacidade de aprender essas outras. Não. Nós estamos falando de um dom pontualmente dado pelo Espírito Santo, que não é fruto de esforço, não é fruto de técnica, não é fruto de faculdade, de escola de idiomas, não. Estamos falando de um dom concedido pontual e prontamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impulsiona o crente a falar e o crente fala em outras línguas, sejam idiomas humanos, seja idioma celestial. O fato é que as línguas são o que nós chamamos de evidência inicial externa do batismo. Mas tem que ficar claro algo mais. Deve-se dizer que as línguas, ou seja, as línguas não são o propósito do batismo, a finalidade última do batismo, não. Nem também é sua evidência cotidiana, é a evidência inicial, mas não é a evidência cotidiana do batismo. Por que faço essa ressalva? O batismo do Espírito Santo, ele tem que se evidenciar cotidianamente por meio do serviço cristão intrépido, ousado e fervoroso. Como igualmente se vê entre os cristãos revestidos de poder na igreja primitiva, seguindo o relato de Atos. Os que dizem ser batizados, e não são poucos em nossos dias, dizem ter sido batizados porque falaram em línguas, mas permanecem inertes, ou seja, parados, apáticos, isso é, insípidos, sem nenhum fervor, sem nenhum brilho espiritual, frio, fracos, vagarosos, lentos no serviço cristão, essas pessoas devem responder se foram verdadeiramente batizadas no Espírito Santo. Porque o batismo é poder que põe em movimento, é o dunamis. Palavra que, inclusive, dá origem muito posterior à nossa palavra portuguesa, dinamite. Então, esse batismo do Espírito Santo tira o crente do lugar comum, tira o crente da zona de conforto. Leia Atos dos Apóstolos e observe. Os que foram batizados no Espírito Santo dão testemunho desse batismo por meio da pregação, do testemunho, do serviço cristão ousado, fervoroso e intrépido. Então, moças e rapazes, irmãos e irmãs, que hoje dizem, não, eu fui batizado, mas não há uma mudança na sua vida, não há um fervor acrescentado, não há efusão de poder, não há um derramamento. Que batismo é esse? A gente tem visto aí pregadores pregando um evangelho sem cruz, mas por outro lado também vemos pregadores pentecostais pregando um batismo sem poder, um batismo sem fervor, um batismo sem serviço cristão abnegado, ousado e destemido. Não é o batismo bíblico. Qualquer pessoa que diga fui batizado precisa, na verdade, ver o batismo como algo presente, não apenas passado. Por isso que alguns pastores veteranos dizem, não fui, eu sou batizado no Espírito Santo. Agora, de que maneira o batismo se evidencia na minha vida cotidiana? Não é só pelas línguas. Precisa se evidenciar de outras formas. Evidências contínuas. O louvor que ofereço, a pregação que ofereço, a minha dedicação ao evangelismo na minha comunidade, na minha família, na minha igreja, a minha liderança, o que melhorou na minha vida espiritual a partir dessa experiência? Se nada mudou, então há que se perguntar se foi batismo no Espírito Santo de fato ou uma imitação barata, porque tem muita gente por aí imitando o batismo.
imitando línguas. Ouve alguém falar e depois reproduz as mesmas línguas mecanicamente. Isso não é batismo no Espírito Santo. Sei que toco na ferida de muita gente quando falo isso, mas é uma reflexão necessária para que não nos enganemos. Então, em síntese, o que é o batismo no Espírito Santo? Aí agora a gente traz o conceito de forma mais enxuta e mais organizado. É uma experiência de revestimento de poder sobrenatural do Espírito Santo. Distinta da regeneração, isso precisa ficar claro. Batismo no Espírito Santo é uma coisa, regeneração é outra. Primeiro vem a regeneração e em seguida, batismo no Espírito Santo. Subsequente, a experiência é distinta à regeneração e é subsequente. Por isso que eu disse, é para crentes. É evidenciada pelo falar em outras línguas, conforme o modelo que vimos em Atos, línguas não aprendidas, e é um batismo que tem como propósito final a capacitação do crente para testemunhar de Cristo e servir ousadamente na obra do Senhor. Bem, vamos agora para a segunda parte, mas não tomaremos o mesmo tempo que tomamos nessa primeira parte, falar sobre o batismo no Espírito nas perspectivas lucana e paulina. É apenas para fazermos uma distinção aqui, porque de quando em quando a gente ouve ruídos entre nossos irmãos pentecostais reclamando assim, mas Paulo diz que todos nós fomos batizados no Espírito. Então por que é que nós pentecostais dizemos que somente alguns crentes foram batizados no Espírito Santo, a saber aqueles que falaram em línguas? Alto lá, muita calma nessa hora, vamos entender de fato o que os dados bíblicos nos dizem. Primeiro dizer que o Espírito em Lucas, a principal ênfase deste autor, é no Espírito como agente divino capacitador do povo de Deus para alguma missão específica. Por isso que, em matéria de batismo no Espírito Santo, Lucas, inclusive, se sobressai a Paulo e a qualquer outro autor da Bíblia Sagrada. Falar do batismo do Espírito Santo e não ir ao Evangelho de Lucas e não ir ao livro de Atos, que Lucas também é o autor dele, a gente não está fazendo nada. Para um estudo sério, por isso, a literatura pentecostal que aborda a doutrina do batismo do Espírito Santo, de forma inexorável, passa por Lucas. Porque Lucas é o autor no Novo Testamento que traz um olhar mais detido para esta faceta da obra do Espírito Santo no meio do povo de Deus, que é uma obra empoderadora, capacitadora para o cumprimento de alguma missão. A gente vê isso, o Espírito Santo vindo sobre Maria, o Espírito Santo vindo sobre Isabel, o Espírito Santo vindo sobre Zacarias, o sacerdote marido de Isabel, o Espírito Santo sobre João Batista, o Espírito Santo sobre Jesus. Tudo isso lá no Evangelho de Lucas a gente vê. O Espírito Santo sempre tem essa característica de empoderar, capacitar, ungir, para que aquela pessoa cumpra uma missão que lhe foi entregue, que lhe foi ordenada. O batismo do Espírito Santo nos escritos lucanos, ou seja, o Evangelho de Lucas e Atos, tem essa principal característica: capacitar os crentes com poder espiritual, sobrenatural para a missão. Atos 1:8 faz menção disso, referência a esse poder capacitador. Agora, o Espírito em Paulo. Também há muitas obras, né, que comentam a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo a partir dos escritos paulinos. Paulo tem uma visão multidimensional, é uma visão ampla de muitas dimensões acerca da obra do Espírito Santo, que inclui a ênfase lucana, a saber, o Espírito empoderador. Você vai olhar para Efésios 5, por exemplo, Paulo diz, né, enchei-vos do Espírito Santo. Como? Cantando, louvando a Deus de coração, com salmos, hinos, etc. Então você vê ali o Espírito Santo capacitando o crente que se enche desse Espírito, capacitando o crente para louvar, para adorar, para servir a Deus. 1 Coríntios 12, né, quando a gente vai estudar os dons espirituais, Paulo também fala do Espírito Santo distribuindo, capacitando a igreja com dons. Então não se pode negar que há uma abordagem paulina do Espírito Santo também capacitador. Agora, é muito forte nos escritos de Paulo o Espírito Santo, e aí eu chamo de o DNA divino em nós. Ou seja, o espírito da adoção, como Paulo vai dizer, né? O espírito que testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então Paulo vai trabalhar muito com essa perspectiva soteriológica do Espírito Santo. O Espírito Santo na regeneração, o Espírito Santo na santificação dos crentes, da igreja do Senhor. Agora, naturalmente, como apóstolo, plantador de igreja, pastor e doutrinador versátil que Paulo é, né? Isso não se pode negar. 13 cartas, 13 livros, dentre os 27 do Novo Testamento, são da autoria deste mestre. Um homem viajado, inclusive viajou muito em companhia do próprio Lucas, abriu muitas igrejas, treinou muitos obreiros. É claro que Paulo precisa ter uma visão multidimensional do Espírito Santo. Não pode ser um doutrinador monotemático, que tem apenas um tema só, o Espírito Santo de poder, o batismo do Espírito Santo. Não, ele precisa ter uma visão mais ampla, multidimensional, mais abrangente. E nós vemos isso nos 13 livros que Paulo escreveu. O batismo no Espírito Santo, como um tema específico, não é abordado nos escritos paulinos, o que é curioso de se observar. Paulo fala do Espírito Santo capacitador? Fala, mas ele não fala
direta e objetivamente do batismo no Espírito Santo, nesses termos que aqui estamos estudando. Batismo empoderador, evidenciado em línguas, prometido por Deus, derramado sobre a igreja. Paulo não aborda esse ponto específico da pneumatologia. Entretanto, apesar de não encontrarmos uma exposição sistemática nos escritos paulinos dessa doutrina, vemos uma preocupação do próprio Paulo com essa doutrina, com esse assunto, lá no livro de Atos, capítulo 19, que registra Paulo chegando em Éfeso, ou retornando, né, a Éfeso, encontra ali uns 12 discípulos, e Paulo pergunta a eles: receberam o Espírito Santo quando creram? É a pergunta que Paulo faz. Por que Paulo faz essa pergunta? Receberam o Espírito Santo quando creram? Observe que Paulo parte do pressuposto que eles creram, que eles são crentes. Portanto, Paulo lida com eles como irmãos em Cristo Jesus, como discípulos de Cristo Jesus, como servos autênticos de Deus. Paulo não está perguntando: vocês creram e receberam o Espírito Santo? Não. Ele está perguntando: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Visto que creram, já que são crentes, vocês já receberam o Espírito Santo? Então, observe que Paulo está distinguindo o receber o Espírito Santo, que não é receber de forma residente, para morar, porque todo crente tem o Espírito Santo em si. Esse verbo receber no livro de Atos é uma forma de Lucas falar da recepção do batismo no Espírito Santo. É apenas uma das muitas formas de Lucas se referir ao batismo no Espírito Santo. Então, o que Paulo está perguntando aqui é: vocês que já são crentes, vocês que já creram, já receberam o batismo do Espírito Santo? Paulo certamente viu alguma coisa nesses discípulos que sugeriu a ele que eles não tinham ainda recebido o batismo. Talvez Paulo percebeu uma certa fraqueza na oração, uma certa negligência quanto aos dons espirituais, o serviço cristão pálido, apático. Por isso que Paulo perguntou: vocês já foram batizados do Espírito Santo? Nós já tivemos essa experiência. Qual é o pentecostal que não já teve essa experiência de perguntar a alguém: você já foi batizado do Espírito Santo? E geralmente quando fazemos essa pergunta, é a alguém que não dá sinais deste poder, desta energia, desta eletricidade divina. Então, embora nos textos do próprio Paulo não tenhamos uma exposição detalhada, como bem gostaríamos que tivesse, acerca da doutrina, nós vemos que Paulo compartilha com Lucas o mesmo entendimento acerca da experiência do batismo no Espírito Santo, distinta da regeneração e sinalizada, evidenciada. Porque Paulo viu a falta de evidência. Por isso ele faz a pergunta. Mas logo em seguida ele ora e põe as mãos. E a evidência vem com o poder derramado, a saber, o falar em outras línguas. Mas em 1 Coríntios 12, 13, que é a pergunta que muitos podem fazer. Lá está escrito na versão Almeida Corrigida: todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Paulo não está falando aí do batismo do Espírito Santo? E se Paulo está falando do batismo do Espírito Santo, ele não está dizendo que todos já fomos batizados, formando um só corpo? Será que Paulo não está entrando em contradição com Lucas? Ou será que os textos de Paulo não contradizem a doutrina pentecostal da experiência do batismo do Espírito Santo distinta da regeneração e com a necessidade de línguas? Será que Paulo não está contrariando esse entendimento pentecostal? Claro que não. Primeiro, evidentemente, mesmo os não pentecostais haverão de concordar que não há contrariedade entre Paulo e Lucas. Mas também esse texto não sugere que todo crente já foi batizado do Espírito Santo em sua conversão. Nananina, não. Vamos atentar para alguns fatores exegéticos nesse texto? Observe. Paulo não está tratando da mesma experiência do batismo no Espírito Santo de que Lucas trata, Mateus trata, a experiência que era o anseio de Moisés, que foi a promessa do Pai, que foi a expectativa dos profetas, que foi confirmada por Jesus, por João Batista. Não. Paulo não está falando dessa mesma experiência, não. No batismo lucano, vamos chamar assim, em referência ao batismo registrado por Lucas. No batismo lucano, Jesus é o agente da ação. Como eu disse lá na analogia com o batismo nas águas. Jesus é o agente da ação. Jesus é o batizador. Porque João Batista disse: ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo. Já nesse batismo paulino, de 1 Coríntios 12, 13, o Espírito é que é o agente da ação. Porque se diz, inclusive seguindo a tradução da NVT, que traduz muito bem esse versículo, nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Então, quem foi que nos batizou? Quem foi que nos mergulhou no corpo? O Espírito Santo. Então, enquanto que no batismo no Espírito Santo, o batismo pentecostal, Jesus é o agente da ação, nesse batismo de que Paulo fala, o agente da ação é o Espírito. No batismo no Espírito Santo, o recipiente onde o crente é mergulhado é o próprio Espírito Santo.
Mas no batismo de que Paulo fala, o recipiente onde o crente é mergulhado é o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós fomos batizados formando um corpo, diz Paulo. Então fica claro que a referência de Paulo ao batismo não é a mesma referência que Lucas faz. Observe ainda mais o contexto de 1 Coríntios 12. Note que, não vamos ler aqui por uma questão de tempo, mas você é inteligente, você vai ler e vai fazer isso atentamente. Você vai notar que no capítulo 12, o Espírito é o agente ativo. As ações em 1 Coríntios 12 são ações do Espírito. É o Espírito quem inspira a fala que exalta a Cristo. É o Espírito quem reparte os dons espirituais. Logo, seguindo o paralelismo, é o Espírito quem faz, é o Espírito quem faz, é o Espírito quem faz. Quando chegamos no versículo 13, esse paralelismo se mantém. É o Espírito Santo quem faz. Isto é o Espírito Santo quem batiza o que creu no corpo de Cristo, a saber, a igreja. É o Espírito Santo quem nos introduz a uma vida de comunhão com a igreja, que é o corpo místico, espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é Jesus pegando o crente e o mergulhando no Espírito Santo para uma experiência de poder e de testemunho cristão, como vimos nos vários textos anteriores. A preposição grega em pode, nesse caso, deve ser melhor traduzida por pelo Espírito Santo, ou seja, por em, ou pelo Espírito Santo. Por o, né? Por o, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz a ação. E a tradução da NVT é ótima, porque ela traduz: todos fomos batizados em um corpo pelo Espírito, não é no Espírito. Nós não fomos batizados no Espírito, nós somos batizados pelo Espírito na igreja, mergulhados na igreja, introduzidos em uma comunhão que une judeus, gentios, enfim, gente de todo mundo que quer em Cristo é unido em um só corpo, que é a igreja. Então, Paulo está falando, em 1 Coríntios 12, 13, da nossa imersão no corpo de Cristo, que é a igreja efetuada pelo Espírito em nossa regeneração. Tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo que a gente está abordando aqui, com base nos textos lucanos. Até porque, se Paulo estivesse falando do batismo do Espírito Santo, que João Batista falou, que Jesus falou e que Lucas falou, seria estranho e incoerente, porque ele estaria dizendo que o Espírito Santo nos batizou no Espírito Santo. É estranho pensar nisso, né? A água nos batizou na água. Ou então, o pastor nos batizou no pastor. Não. Quem batiza, batiza alguém em algo. Assim como Jesus batiza o crente no Espírito, o Espírito batiza o crente na igreja. Isso é, introduzindo o crente à igreja. Por isso, podemos dizer, em linhas gerais, assim: todo o que crê é batizado pelo Espírito, introduzido pelo Espírito, mergulhado pelo Espírito na igreja. Todo aquele que crê faz parte da igreja. Independente de denominação, ou até mesmo sem denominação, no caso de não haver uma onde congregar. Mas você crê na mensagem do evangelho, você é a igreja. Pronto, o Espírito lhe introduz. O Espírito lhe batizou na igreja. Lhe introduziu, lhe mergulhou em uma comunhão fraternal com os filhos de Deus em todo mundo. Mas, após isso, vem agora o batismo no Espírito Santo, que é agora Jesus pegando o crente e o mergulhando em experiência de poder do Espírito Santo. Diga-se de passagem, os discípulos em Pentecostes já eram crentes. Já eram crentes. Jesus até já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. Mas agora, o derramamento do Espírito Santo com poder e línguas é que marca o que a Bíblia chama de batismo no Espírito Santo, ou batizado, né? Porque o substantivo batismo no Espírito Santo não aparece na Bíblia. Aparece a forma verbal, batizados no Espírito Santo. Mas é a mesma coisa. Então, caminhando para a nossa conclusão, o batismo no Espírito Santo, nos escritos lucanos, refere-se à experiência de poder sobrenatural pós-regeneração e com vistas à capacitação do crente para a missão. Primeira coisa que nós concluímos de tudo que aqui abordamos. Segundo, o batismo pelo Espírito, nos escritos paulinos, refere-se à experiência de introdução do crente no corpo de Cristo, que é a igreja, com vista a torná-lo um com o Senhor e com o seu povo. Terceiro e último, tanto Lucas como Paulo entendem que receber o Espírito, isso é, ser batizado nele, é uma experiência distinta da regeneração e que deve ser evidenciada. E Lucas deixa claro que evidência deve ser essa: a evidência do falar em línguas, de forma inspirada, impulsionada pelo Espírito Santo, línguas que não aprendemos, estudamos ou decoramos, línguas dadas prontamente, pontualmente pelo Espírito Santo, para que por meio delas o crente adore a Deus, mas isso já é assunto da nossa próxima aula, em que trataremos sobre os dons espirituais. Então eu concluo dizendo: mais que objeto de estudo, o batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência almejada pelo crente e, uma vez vivida, deve ser preservada como um fogo que não se apaga. Onde quer que essa doutrina tenha sido pregada e sua experiência tenha sido crida e encorajada, viu-se ali uma maximização dos dons espirituais, um maior engajamento na obra missionária,
uma maior participação dos crentes no serviço do Senhor e uma adoração mais fervorosa. Se alguém tiver dúvida disso, é só perguntar aos pentecostais e eles responderão. Eu mesmo tive a minha experiência de batismo do Espírito Santo quando eu era um garoto de 9 anos de idade. E desde então tenho pregado a palavra de Deus. O que não é incomum entre os pentecostais. Crianças batizadas e depois servindo as suas igrejas locais. No louvor, na pregação, depois adolescentes ainda muito jovens ajudando na escola dominical, jovens dando aula nas classes, liderando departamentos. O que é isso? É o poder dinamizador do batismo do Espírito Santo, capacitando os crentes para fazerem a obra de Deus. Creiamos e passamos, pois essa promessa é para nós. Como diz o hino 24 da harpa cristã, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizados. E aí eu deixo para vocês obras que eu recomendo, dentro desse nosso assunto aqui abordado, né? O livro de minha autoria, Poder Pentecostal, reafirmando nossa doutrina, experiência à luz das Escrituras, o livro Batismo do Espírito Santo e com Fogo, do Anthony de Palma, o livro Batismo do Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência, do Silas Daniel, o livro Teologia Carismática de Lucas, do Roger Stromstead, e o livro Fundamentos da Narrativa Teológica de São Lucas, do I. Howard Marshall, obras essas que vão ajudar, dentre outras, né, que eu cito aí no texto, que vão ajudar você, meu irmão, minha irmã, a entender melhor essa preciosa doutrina e experiência que é o batismo no Espírito Santo. Deus abençoe você, espero que tudo tenha sido enriquecedor para a sua vida. Você vai depois receber esse arquivo de slides, vai poder mastigá-lo com maior atenção, inclusive conferindo as referências bíblicas, sendo assim enriquecido. Se ainda não foi batizado, peça a Deus a sua experiência de batismo do Espírito Santo. Se foi batizado, seja renovado para servir ao Senhor com alegria, com entusiasmo, com fervor, ganhar muitas almas e produzir muitos frutos no reino de Deus. Grande abraço, até a próxima aula, querendo Deus.